pode ter acesso aí a essa aula que a gente teve hoje, tá bom? Vamos esperar aí mais 2 minutinhos. Vocês já estão vendo a minha tela? Se tiver, manda um sim aí para mim. Se não tiver, me avisa que eu vou mexer aqui. O que adiantou, eu tive que mudar o esquema todo aqui. Beleza, tá vendo minha tela, show. Legal. Hoje a gente vai falar sobre cybercultura, tá bom? E aí a gente vai com calma, vou habilitar aqui vocês já estão vendo a minha apresentação. Mais 2 minutinhos, agora são 8 horas, a gente marcou às 8. Eu mandei uma mensagem no Google Classroom do pessoal, faltando aí uns minutinhos. Vamos ver se alguém... Eu vou mandar uma mensagem aqui no grupo do WhatsApp também. E aí a gente já começa. Deixa eu mandar aqui. Eu vi lá no... Mano, eu vi agora, Manoel, desculpa. Eu vi que a professora não ia dar aula hoje, então eu aproveitei para a gente poder adiantar o nosso bate-papo, para não ficar até tarde aí, a gente ficar conversando, né? Então tá certo, ó. Gravando aqui, tá tudo funcionando. Vocês já estão vendo na minha tela. Deixa eu olhar aqui. Beleza. A Pamela pediu para entrar, pode entrar. Estamos com 12 pessoas e eu acho que a gente já pode começar. Vocês querem que espere mais alguns minutinhos? Tem mais alguém perdido vindo aí para entrar? Se não, conforme o pessoal vai chegando, eu vou abrindo aqui também, vou habilitando para que eles possam fazer o cadastro deles, tá? A entrada deles aqui na nossa aula. Acredito que vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. O pessoal já respondeu aí que tá tudo certo. Então, acho que nós já podemos começar, então, nosso bate-papo aí de hoje. Tá certo? Então, semana passada, a gente falou sobre o texto, né? Aquele texto que a gente leu previamente, fez aí a leitura do texto na semana antes, para poder discutir um pouco sobre a cultura digital e um pouco sobre a revolução digital, tá certo? Então, eu acredito que foi bem legal, foi bem produtivo, a gente conseguiu aí entender um pouco mais a importância aí da cultura digital, né, da revolução digital no nosso contexto atual, nos nossos dias atuais, tá certo? E hoje a gente vai conversar a respeito da cybercultura, tá bem? Mas antes da gente, eu estou só arrumando minha câmera aqui, antes da gente começar a falar sobre cybercultura, a proposta, a Ivanilde está escrevendo alguma coisa, Ivanilde, alguma coisa? Não? Beleza? Legal, então. Tem mais alguém perdido lá no grupo, pessoal? Chama lá o pessoal para a gente, então, dar o start aqui na nossa aula. Tá certo? Então, vamos em frente aqui. Então, a gente vai falar hoje sobre cybercultura. Vamos começar a falar hoje sobre cybercultura e, na semana que vem, a gente vai continuar a falar sobre essa tal cybercultura, tá certo? Então, nós temos aí 2 aulas falando sobre a cybercultura e depois a gente vai falar, para finalizar aí o nosso conteúdo, nós temos ainda mais 2 aulas falando de cultura digital e aí exatamente o que é a cultura digital e vamos aprofundar um pouco mais aí sobre ela, tá certo? Então, a cybercultura, vocês estão vendo, tá bom aí os slides, tá tranquilo? Dá para ver bem? Dá para ver bem na tela ou tá pequeno? Precisa aumentar um pouco? Podem me falar aí, eu vou até tirar um pouquinho isso aqui, ó.
Eu acho que fica melhor para vocês visualizarem aí. Ó. Tira até um espaço que sobrou aqui. Pronto. Então, o objetivo de hoje, né, é a gente entender. Lembrando que quem quiser falar, que se precisar falar, perguntar alguma coisa, é só acionar o microfone, pedir a palavra aí que a gente para que vocês possam falar aqui, tá bom? E depois, se quiser também escrever no chat, pode escrever que aí com o tempo eu vou lendo aqui e a gente vai respondendo as dúvidas, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Hoje o objetivo, então, é entender o que é cybercultura, né, e também quais são os impactos na sociedade atual. Tá certo? Mas antes da gente aprender aí na nossa aula de cybercultura, a gente precisa entender um pouco os conceitos importantes, né? Os conceitos que são antecessores da cybercultura, que são o conceito de rede, né? Então, quando a gente pensa em cybercultura, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o cyberespaço, né, a cybercultura, ele é um movimento internacional de jovens que querem experimentar coletivamente e de formas diferentes de se comunicar, né? Então, por isso, a cybercultura, ela existe nos dias de hoje, tá? A gente vai ver que tem um pensador que fala a respeito da cybercultura e a gente vai conversar sobre ele também. E em segundo lugar, além dos jovens que querem se comunicar de maneiras diferentes, e isso traz a cybercultura, a gente tem também a abertura de novos espaços de comunicação, quando a gente consegue atualizar aí a tecnologia, entrar com uma nova ideia de tecnologia, a gente se depara com alguns novos tipos de comunicação, certo? Como esse que a gente está aqui, né? Nós estamos aqui num cyberespaço conversando a respeito da cybercultura, ok? Então, um outro conceito importante é o de interconexão de mensagens. A cybercultura, ela leva a copresença das mensagens de volta ao seu contexto, né? Como isso acontecia anteriormente, nas sociedades que eram mais orais. Porém, em outra escala. Agora é muito mais. Vamos pensar que a rede é muito mais muito diferente do que era na época oral. Né? Na época oral, a gente tinha algumas mensagens muito curtas, e hoje a gente tem, com a expansão da tecnologia, consegue ter um alcance muito maior, tá certo? Uma outra coisa que é importante da gente entender antes da cybercultura, a comunicação digital, né? Então, o cyberespaço, né, o espaço que a gente tem aí com a tecnologia embarcada para poder fazer esse cyberespaço, é um meio novo de comunicação, e ele surge, né, dessa interconexão, né, de computadores. Então, quando a gente tem vários computadores, celulares e tablets conectados na internet, a gente cria um novo modelo de comunicação digital, tá? E ele não só, ele diz aqui que a comunicação digital não é só a infraestrutura, né? Por exemplo, agora eu tenho um aparelho celular e eu a minha comunicação virou digital. Não. Né? A gente fala também das maneiras de linguagem, né? As formas de escrever que mudaram também. Então, a gente tem, por exemplo, palavras que foram se aperfeiçoando com a tecnologia e hoje elas são muito menores. Por exemplo, VC como você, TB como também. Então, tem várias outras palavras que acabaram sendo encurtadas, né? E aí a comunicação digital aparece nesse sentido para que, dentro desse contexto, a gente tenha uma forma nova de se comunicar. Né? Então, vamos lá, e volta aqui, ó. A cybercultura, então, é um conjunto de técnicas, materiais e intelectuais de prática, de atitudes e de modos, pensamentos e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. Então, para cada tipo de comunicação, né, ela evoluiu, ela cresceu de uma forma diferente. Para cada ambiente desse, ela cresceu e ela vem se expandindo ao longo da tecnologia. Um outro item que é importante falar é da criação coletiva, né? Então, a colaboração.
Então, a partir de um novo cenário, um cenário onde as pessoas podem se comunicar pela internet, se comunicar virtualmente, surge a criação coletiva. Então, quando a gente tem a criação coletiva, diz que o mundo virtual, no sentido amplo, é um universo de possíveis calculáveis a partir do modelo. E ao entrar com o mundo virtual, os usuários exploram e o atualizam simultaneamente. Quer dizer, se a gente for pensar numa rede social, a gente tem, vamos pensar que a gente tem no Instagram, por exemplo, uma maneira de uma criação coletiva onde as pessoas, alguém posta alguma coisa, as outras pessoas compartilham e comentam aquilo, dando um maior alcance para aquilo. Então, um outro exemplo também de criação coletiva é o de documentos na Wikipedia, por exemplo, onde a gente tem um documento principal, então alguém vai lá e coloca determinado assunto lá dentro da Wikipedia, e outras pessoas vão até lá e melhoram aquele texto, dando uma nova cara para ele, um novo conteúdo, um conteúdo mais complexo, um conteúdo mais acertado, né? Então eu vou lá e coloco uma outra pessoa vai lá e coloca A mais um, outro vai e coloca A mais um, e daqui a um tempo a gente tem aí um material, um texto na Wikipedia que é um texto mais complexo, um texto mais direcionado para uma pessoa que desse texto acessar e ler e entender, e aí também poder colaborar com esse texto, tá bem? Então a gente tem também aí um conceito importante que é universal sem totalidade, né? Então a cybercultura dá forma a um novo tipo universal, né? O universalidade. E assim, trata ainda de um universal acompanhado de todas as ressonâncias possíveis, né, de serem encontradas. Construído, finalizado. É sempre um universal, sendo criado, sendo atualizado. Né? Vamos pensar num software, por exemplo, num programa de computador, que ele está em constante atualização. Ele precisa estar em constante atualização para que ele possa ter aí o seu nível de maturidade. E a internet, o ciberespaço, o cyber, da informação no digital. Tá certo? Então a gente tem também a inteligência ativa. Se vocês perceberem, a maioria dos conceitos que eu trago aqui são coração, conceitos de colaboratividade. Então, vocês podem usar, ou podem não, devem usar a rede, o cyberespaço, as cybercomunidades, os espaços virtuais, para que vocês possam trabalhar colaborativamente, né? Então, eu não sei se hoje vocês já trabalham assim com grupos, né? Então eu tenho um grupo de um trabalho que eu preciso entregar, e a gente se reúne fazendo esse tipo de reunião, e depois que eu fizer esse tipo de reunião, eu entro em contato com o meu professor e mando material para ele. Tudo isso entra dentro dessa parte de cyberespaços, né? De cybercultura, uma cultura que a gente tem, né? A sociedade vive hoje numa forma mais colaborativa, tá bem? A gente tem também, então, a inteligência coletiva. E aí, a emergência do cyberespaço, né, o surgimento dele, quando ele aparece, ele é fruto de um verdadeiro movimento social com a juventude por trás disso. Então, a juventude, cansada daquele método arcaico de aula, método arcaico de se fazer as coisas, elas trazem uma nova ideia, uma nova proposta, onde a gente conseguiria ter interconexão, criar comunidades, né, e ter uma inteligência coletiva. Que quando eu crio uma comunidade, né, não sei se vocês participam de comunidades, por exemplo, ou do Facebook, ou do
do YouTube, né? Tudo isso é importante para que a gente possa... Gente, me dá só um minutinho, que eu preciso resolver um assunto aqui. Me dá só um minutinho que eu já estou voltando. Tô de volta. Voltei. A gente tá em casa, é complicado, viu, gente? Vou te falar. Bom, na escola também a gente tem as interferências, né? Não tem jeito. Deixa eu ver aqui, já aproveitar, ver no meu chat, tem alguma coisa? Manuela, tudo bem? Tá tranquilo? Todo mundo tá entendendo? Tem alguém com dúvida? Tá tranquilo? Tudo bem? Mandei no chat aí para mim. Então, até inteligência coletiva, vamos em frente. A gente tem, então, de novo, a gente falou de inteligência coletiva, falou dos grupos lá do Facebook, do grupos do WhatsApp, do grupo do Telegram, a gente tem todos esses grupos aí, e também a gente tem as comunidades virtuais, né, que também fazem parte desse nosso hall e da cybercultura, né, então as comunidades, elas antigamente eram aquelas comunidades fechadas, a gente tem ainda, por exemplo, as comunidades as japonesas, as comunidades holandesas aí no interior de São Paulo, essas comunidades ainda permanecem um pouco mais restritas, só que hoje elas têm, além de comunidades restritas, elas têm uma comunidade expandida que é a cyber, né, a cybercultura, as redes virtuais. Então, quando você cria uma interconexão, há uma opção para a pessoa, para que ela possa virtualmente, você cria um cyberespaço, uma comunidade virtual, e faz com que a cybercultura esteja introduzida dentro dessa opção, tá certo? Então, a gente tem a inteligência coletiva, né? Então, dentro da inteligência coletiva, as comunidades virtuais estão inteiradas para favorecer, né, e facilitar o uso das ferramentas como um todo, tá bem? Um outro conceito que nós temos é o conceito de rede digital. Então, qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas da educação, de formação na cybercultura, ela deve ser fundada em uma análise prévia, né, uma mutação contemporânea da relação do saber. Tá certo? Então, a primeira constatação diz respeito à velocidade de um surgimento de renovação dos saberes. Então, quer dizer, quando eu crio uma rede digital, né, quando eu crio um espaço virtual, um cyberespaço, eu quero criar um espaço onde eu possa um tipo de saber. Eu entro dentro de algum grupo, por exemplo, do Facebook, ou algum grupo do WhatsApp, significa que eu, dentro da minha, conhecer mais sobre aquele assunto, quer mais sobre aquilo, tá ok? Então, a rede digital, ela tem, nesse primeiro momento, a ideia com que você aprenda algo dentro desse grupo. A segunda constatação que foi feita também a respeito das redes digitais, né, da rede, a natureza do trabalho, né? Então, hoje o trabalho, a gente já falou em outras aulas, que aprender hoje, se você não aprender no seu todo, você hoje dificilmente está dentro do mercado de trabalho. Então, é importante que, quando você tem um conhecimento adquirido, você possa compartilhar com outras pessoas, né? Essa é a ideia da rede, que antigamente nós não conseguíamos fazer porque a gente não tinha um alcance tão grande quanto hoje a gente tem, por exemplo, num aparelho celular, ou num computador, ou até mesmo na internet que a gente conversa agora, né? E aí tem a terceira, que o cyberespaço suporta tecnologias intelectuais que aplicam e exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas,
humanas, né? Então, dentro dessa rede, eu ainda tenho as opções de, por exemplo, criar redes para um foco com uma tendência, um foco em determinada, né, em determinada coisa. Por exemplo, eu quero melhorar a minha memória. Então, eu crio um grupo onde as coisas, né? Quero estimular a minha imaginação, eu entro num grupo de criatividade, de inovação, de design. Então, quero melhorar a minha percepção. Então, existem grupos e redes que estão focadas em determinado assunto da sociedade. E aí, sumiu o áudio. Sumiu o áudio? Morreu? Deixa eu ver eu aqui. Sumiu o Professor, já áudio ou voltou. voltou? Tá normal. Voltou? Então beleza. Só piscou? Tá E normal. Então que beleza. deu só uma falhada só. Tá bom. Beleza. Então vamos em frente. Então, a partir da rede, a gente tem essas mini redes, né, que a gente tem hoje criadas justamente para absorver aí a comunidade como um todo. Então, para cada um que tem um pequeno gosto, né, porque nós vivemos, a sociedade vive em grupos, né, então cada gosto, cada grupo que eu quero participar, hoje a gente tem diversas aí maneiras da gente conseguir estar nesses grupos e participar desses grupos, tá certo? Então, uma outra coisa que é importante falar sobre o ensino aberto à distância e à distância, né? Então, com o crescimento da cybercultura, houve uma forte reforma assim na educação como um todo, né? Não no MEC, por exemplo, na educação como um todo. Então, hoje, quem aprendia na escola, nas épocas anteriores, que nem a gente viu, era antes aprendido lá na escola, fazia o primeiro grau, segundo grau, faculdade, ia, até chegar a determinado aprendizado. Hoje a gente cria, conforme a gente tem essa cybercultura, a gente cria uma forma diferente de aprender e de ensinar, né? Então cria um ensino aberto, onde qualquer um pode aprender sobre qualquer assunto que está disponível na rede, na internet, tá certo? E aí os grupos são importantes justamente para discutir esses assuntos e crescer esses assuntos. Por que a gente cria um grupo? A gente cria um grupo para poder discutir determinado assunto e resolver determinado problema. Então, se eu tenho problemas com determinado ambiente, se eu tenho problemas, por exemplo, com o ambiente Moodle, o que eu vou fazer? Eu vou procurar grupos que falem sobre o ambiente Moodle para que eu possa aprender sobre ele e também ensinar sobre ele as coisas que eu já sei. Tá certo? E então, duas grandes reformas foi, em primeiro lugar, o espírito do ensino aberto e à distância, né? Então, a partir do momento que as informações começam a estar disponíveis na rede, na internet, nos espaços, em qualquer lugar dentro da internet, a gente tem uma mudança, né, uma mudança cultural, e a gente já falou sobre isso, onde a revolução digital vem e incorpora toda a sua ao cotidiano, na nossa vida, a educação. Então, por exemplo, se eu hoje não sei lá, regular uma televisão, eu posso entrar na internet e escrever lá, regular a televisão X, que ela vai aparecer para mim um vídeo, um texto, alguma coisa vai aparecer de alguém que já regulou, que já fez isso e quis colocar lá para que as pessoas pudessem encontrar e também fazer, tá? E a segunda reforma, né, que foi feita aí com instância, foi a reforma do reconhecimento das experiências adquiridas, né? É a famosa autoridade no assunto. Então, hoje, as pessoas, elas aprendem, né, com suas atividades sociais e profissionais. Então, se antes a escola e a universidade pedem progressivamente o monopólio da criação e da transmissão do conhecimento, né, então tinha todo um paradigma e um controle para ser feito da educação. Então você vai aprender isso, isso e isso. Hoje já não existe mais esse tipo de conhecimento. Existe um conhecimento que você tem prévio, embarcado, e depois
depois você altamente tem que ir atrás de novos conhecimentos, porque senão você não vai ter um conhecimento adequado para entrar no mercado de trabalho. Né? Então é importante que os saberes, né, o conhecimento, ele foi descentralizado e a internet colaborou para que isso criasse as redes, e aí cada um na sua rede pode aprender sobre determinado. Importante falar também sobre a presença virtual. Então, a presença virtual, né, a cybercultura, ela expressa uma mutação, então é uma mudança, né, uma troca de paradigma, né, de uma coisa que já existia, que se transformou, tá certo? E aí, nessa proposição aí, a presença virtual, né, ela é hoje encarada como uma forma de, vamos pensar aqui, ela é uma forma de você conseguir ser notado no ambiente virtual, né? Então, a gente fala, quando a gente fala dessa presença virtual, a gente lembra um pouco também dos YouTubers, por exemplo, né, dos bloggers, dos vloggers. Então, são pessoas comuns como nós que têm uma tendência e curtem fazer material para a internet. E as pessoas que gostam dessa pessoa, elas seguem essa pessoa, elas curtem o material dessa pessoa, elas procuram se espelhar no que essa pessoa faz, justamente para que porque existem as redes, os grupos, as comunidades, e elas se identificam, né, a partir de uma autoridade em determinado assunto. Então, quando a gente fala em autoridade, a gente fala, por exemplo, do cara que joga tênis, que é o Bambambam lá, o Ayrton Senna do tênis, né? Então, você pega esse cara que é um puta cara bom, né, e ele começa a trabalhar o material dele na internet. Ele começa a trabalhar a marca dele, própria pessoa, na internet, começa a colocar conteúdo, a criar, por exemplo, um curso, a criar vídeos no YouTube. Tudo isso faz com que a presença virtual dele aumente, tá certo? E ele cria uma coisa que chama autoridade virtual. Tudo bem até agora, gente? Tranquilo? Então vamos lá, a presença já foi. Legal, ótimo. Beleza. Então, uma outra coisa que é muito importante para a gente aprender é sobre a comunidade mundial. Né? Então, a cybercultura também, ela quando se cria aquela universalidade, né, então ela permitiu com que as comunidades que antes eram muito regionais, muito segmentadas em determinados pontos, pudessem se expandir, se tornando uma comunidade mundial. Né? Então, voltando naquela história da comunidade, por exemplo, japonesa no Brasil, então a gente tinha a comunidade japonesa do Brasil em Santo André, comunidade japonesa do Brasil em São Bernardo, comunidade japonesa do Brasil, entendeu? Teriam várias comunidades segmentadas, pequenas, e hoje, com o advento da internet e da cybercultura, essas pequenas comunidades, elas se tornaram parte de grandes comunidades. Eu não digo que elas acabaram, né? Até porque a internet ela não vem nunca para acabar com nada, tá? Quem falar que a internet vem para acabar com determinada coisa não está falando corretamente a verdade, porque a internet ela vem para ser meio, para determinado fim, né? Então ela não vem para poder assumir um papel de algo. Então quando a internet apareceu, muitos falaram, o rádio vai acabar, o jornal vai acabar, né? O repórter vai acabar. E a gente percebe que nada disso acabou, e muito pelo contrário, se adaptou. Então o rádio hoje é um rádio que tem vídeo, né? É um rádio que trabalha com transmissão ao vivo pela internet. Então você percebe que as comunidades mundiais elas são desenvolvidas justamente por conta dessa facilidade que nós temos hoje de entregar esse conteúdo dentro da internet. Né? Então, conforme de novo, o ser humano ele gosta de grupos, né? Ele trabalha com grupos, ele vive em grupos.
É difícil você pegar um ser humano que vive isolado, que vive sozinho. A maioria deles trabalha em grupos. E o fato deles trabalharem em grupos justamente faz com que a comunidade, por exemplo, mundial, a rede que nós falamos lá atrás, as comunidades virtuais, a cybercultura aconteça. Por quê? Quando você fala em determinada comunidade mundial, né, são grupos menores que se identificam com um grupo e um grupo gigantesco, que é uma comunidade mundial. Ok? Então, um outro termo que a gente já comentou também em nossas aulas, que é a aprendizagem cooperativa, né? Então, a colaboração, de novo. Então, a colaboração. E é importante a colaboração na internet. Ela é, eu diria, não só importante, ela é fundamental, porque sem isso, a internet basicamente seria um telejornal, né? Como se fosse um jornal de um canal de televisão. Né? E o interessante, o gostoso, que as pessoas gostam da internet e das redes, da cybercultura, é de justamente poder ter essa aprendizagem colaborativa, né, e fazer com que a conversa e o bate-papo seja importante na construção de determinado conteúdo. Certo? Então, isso faz com que, de novo, volta lá, melhora a memória, imaginação, percepção. Então, as tecnologias, elas vêm, elas aparecem, de novo, não para ser meio, e sim para ser, não para ser fim, e sim para ser meio, né? Então, quando você tem lá determinada tecnologia, é justamente para poder colaborar com determinada dificuldade que você tem. Então, lembra, quando eu tenho determinada dificuldade, eu pesquiso para poder sanar essa minha dificuldade. Então, a aprendizagem, ela é cooperativa. Pessoas falam com pessoas para ajudá-las a aprender determinado assunto, tá? E aí fica uma reflexão também que é importante para que vocês tenham como para o futuro professores, né? Então, como manter as práticas pedagógicas, né, no formato atualizado com esses novos processos de transação de conhecimento. Né? Como a gente tem vários tipos de aprendizado hoje diferenciados aos que a gente tinha lá atrás, como a gente consegue criar aí um processo, né, de transação de conhecimento, né? Como que a gente consegue permitir que as pessoas aprendam usando essas ferramentas, né? Então, a gente vai agora, esses conceitos foram os conceitos que eu entendi que eram importantes a gente conversar antes de chegar até a cybercultura. Então, agora, o que é realmente a cybercultura, né? Então, ela é uma cultura que surgiu, né? Surge e está surgindo, quer dizer, ela está em constante transformação, em constante adaptação, tá? Então, a partir do uso da rede de computadores, a partir da internet e de outros exemplos tecnológicos, como a gente falou de telefone, de computador, smartphone, através de comunicação virtual, quer dizer, então a gente falou lá atrás também, comunicação virtual, né? Também a indústria do entretenimento e o comércio eletrônico, no qual se configura o presente. Né? O prefixo cyber vem da palavra inglesa cybernetics. Então, é uma palavra que veio da palavra inglesa que significa virtual. Né? O cyber é virtual, é uma parte digital. Então, a gente pensa que a cybercultura, ela aparece quando você fala, por exemplo, de eu ir hoje num banco virtualmente, de eu comprar materiais de supermercado virtualmente, né? Então eu falo, eu participo de determinado show, agora muito mais por causa da pandemia, mas determinado show virtual, né? Então eu consigo fazer muitas das coisas que eu não tinha como fazer, era presencial, eu consigo fazer agora num formato virtual, né? Então ela tem vários sentidos, mas podemos entender aí de uma forma mais simples, né, mais sociocultural, que ela vem da troca da sociedade. Então, lembra a gente falou da revolução digital, a gente falou lá que a sociedade vem mudando, vem crescendo e se adaptando, e a adaptação dela faz com que a cybercultura apareça, né, que ela seja criada e esteja sempre em constante evolução, certo? Então, a partir do momento que a internet chegou, isso praticamente mudou, você conseguiu
migrar muita coisa para o virtual aí. Então, a cybercultura, ela é um termo utilizado, né, na definição de agenciamentos sociais e de comunidades de espaço virtual. Então, a gente falou lá atrás das redes, das comunidades, dos espaços virtuais. Então, ela cria, né, eu não sei se vocês conhecem, existe uma aplicação que eu acho que eu nem sei se ela está tão atualizada, chamada Second Life. Há uns anos atrás ela apareceu e todo mundo dizia que ela ia ser, nossa, ela vai ser a nova comunidade do mundo de entretenimento. Então, as pessoas que querem se conectar com outras entravam lá para poder fazer a sua conexão, conversar com as pessoas, né? Então, era como se fosse um avatar, um bonequinho que andava entre as cidades. Então, você conseguia ir até Paris, ver a Torre Eiffel, tudo dentro desse aplicativo aí, desse site que é o Second Life. Né, depois eu vou até pesquisar se ele ainda existe e eu passo o link para vocês darem uma olhada. E nesse momento, né, nessa época, e isso não faz, vamos falar em uma época que faz o quê? Uns 10 anos. Há uns 10 anos atrás, isso era uma revolução, né, uma coisa muito nova, porque a gente não tinha, por exemplo, uma forma de se comunicar como aquilo lá estava propondo. Né? Então, realmente, aquilo estava muito além do que a sociedade estava na época. E aquilo já era uma comunidade, né? Você criava lá dentro a sua comunidade, criava você lá dentro, né? Então, você era um avatar, um boneco, e esse boneco fazia lá a vida toda. Então, se você, por exemplo, na vida real não fumava, mas queria fumar lá, você podia. Né? Então, se você nunca ia para balada, nunca ia para rave, nunca fazia nada, mas você queria fazer, e lá você poderia ser uma pessoa completamente diferente do que você é no dia a dia. Tá certo? Essa era o intuito aí das aplicações e de como a cybercultura vem trazendo essas mudanças, né, para as pessoas. Então, e aí a gente tem uma questão, uma reflexão que a gente pode falar de uma cultura contemporânea. Será que é igual a uma cybercultura? A cultura contemporânea, né, quando a gente fala de cultura contemporânea, ela é marcada por tecnologias digitais, resultados da evolução da cultura moderna, certo? E também o estudo de vários fenômenos sociais associados à internet e outras novas formas de comunicação em rede, como as comunidades online, jogos multiusuários, né? A gente nem comentou hoje aqui, mas a gente tem, né, na internet, com a internet hoje, nos videogames, por exemplo, a gente tem hoje jogos de multiusuário. Então, você joga com o carinha que está lá na Austrália, lá nos Estados Unidos, no celular, a mesma coisa. Então, é também uma cybercultura. Então, eu tenho um jogo, eu gosto de jogar um joguinho, sei lá, de futebol. Então, eu jogo esse joguinho de futebol com pessoas de qualquer lugar do mundo. Né? O jogo me traz uma pessoa aleatória de qualquer lugar do mundo e eu jogo com ela esse jogo, tá? Uma das coisas importantes que a tecnologia trouxe aí das décadas de 60 e 70, né, foi a remixagem de textos. A gente tinha textos totalmente escritos à mão, e a gente começou a colocar aí as técnicas de copia e cola, né, de copiar material digital, material texto para material digital, tá certo? Isso começou lá nos anos 70, e hoje a gente tem já as digitalizações, né? Então, hoje as impressoras, elas digitalizam uma quantidade enorme de páginas e faz com que você tenha arquivos totalmente digitalizados em pouco tempo. E aí, durante a década de 80, né, os novos termos aí que apareceram e foram surgindo, como a cybercultura, foi proposto pelo Pierre Levy, né, e o cyberespaço. Então, para falar sobre cyberespaço, a gente tem que falar um pouquinho do Pierre Levy, que é um cara que é o precursor aí, que é um cara que deu o pontapé inicial nessa parte de cyberespaço. Então, o cyberespaço, ele ao funcionar como um novo de sociabilidade, então eu crio um cyberespaço, uma comunidade no YouTube, por exemplo, uma comunidade no Facebook, por exemplo, é um cyberespaço, tá? Então, origina novas formas de relações sociais, e aí por isso o advento de redes sociais, né? Então, assim,
Quando eu tenho um determinado grupo, né, na sociedade, eu estou em determinado grupo lá no Facebook, por exemplo, me diz o seguinte, que eu posso, com códigos, posso ter dentro desse grupo, eu posso ter minhas próprias palavras, meus próprios jargões ali, né, então palavras que são conhecidas só no nosso grupo, né, então até na faculdade, por exemplo, quando a gente está na faculdade, a gente tem ali os nossos grupos que têm as suas próprias palavras, os próprios jeito de conversar sobre determinado professor ou sobre determinado aluno. Então tem cada um o seu próprio código, né? Então o ser humano ele cria seus códigos, cria seus grupos e aí o cyberespaço ele tornou isso que era presencial no formato virtual. Ô, professor, então, oi. o professor, tem um professor nosso do PRI, ele passou um vídeo sobre cultura digital. E nesse vídeo falava bastante do cyberespaço. Eu não sei se esse Pierre Levy foi o mesmo que fala no vídeo. Esse Pierre Levy é um sociólogo? Sim, acho que é o mesmo. Isso, aí no vídeo fala bastante coisas, inclusive a menina cita que um dos autores responsáveis pelo Star Wars, ele fez tipo um canal. Não um canal, é tipo esses aplicativos mesmo, esses cyberespaços que você fala para as pessoas poderem compartilhar essas coisas, porque ele percebeu que o filho dele tinha dificuldade em aprender. E aí ele foi pesquisar e ele viu a respeito desses cyberespaços e ele acabou criando esse canal para poder ajudar as pessoas. Legal, você vê? Então, assim, o cyberespaço ele é muito mais do que uma comunidade, por exemplo, no Facebook, né? Ele tem os cyberespaços, eles são caminhos que as pessoas criam para que você tenha um determinado grupo dentro dele ali, né? Nesse caso do Star Wars, a gente fala desse pessoal que gosta do filme, que gosta do George Lucas, que gosta aí da saga toda, né? Para dentro de um determinado ambiente, né? Eu sei que tem também, acho que um bar em São Paulo, que o foco também é o Star Wars, então entra também como um espaço, não um cyberespaço, porque é um espaço físico, mas dentro desse local eu posso ter, por exemplo, uma comunidade lá virtual ou determinado grupo virtual dentro dele para que possa fomentar essa informação aí desses grupos, né? E hoje na internet funciona muito isso. Então, as pessoas que têm maior alcance, maior conhecimento, e aí aprendem bastante, ensinam bastante, elas têm muitas pessoas que seguem elas, né? Muita gente na comunidade delas. Tá certo? Então, é importante... Quem que é o professor? Quem que estava falando comigo? Eu nem vi aqui. É o Walter. Ah, o Walter? A matéria do PRI. Isso. Ah, legal. Não, beleza. Então tá, vamos seguir. O que nós temos mais aqui? E aí a gente fala um pouquinho da antropologia, né? Eu particularmente acho meio chato esses negócios meio de história de antropologia, mas quando a gente fala de sociedade, de cultura digital, a gente acaba sempre caindo nessa parte mais social, né? Da sociedade como um todo, e de como a sociedade vem evoluindo, né? Em cima dessa parte de comunidades, de grupos, de códigos de linguagem. Então, ela é uma das umas disciplinas mais adequadas aí para quebrar esses novos códigos, né? Para criar os mecanismos de controle, de regras para esses cyberespaços, né? Então, você imagina, por exemplo, que nós temos aí um determinado grupo, né? E aí, dentro desse determinado grupo, a gente tem lá as regras, né? Não sei se vocês estão dentro de algum grupo no Facebook ou no WhatsApp, com certeza vocês têm, mas já no WhatsApp já não é tão assim, tão focado nesse negócio de regra. Alguns grupos têm, muitos não têm. Mas aí você imagina que tem a parte de regras, e aí as regras são construídas para que esse grupo tenha o seu código, né, a sua linguagem estabelecida, tá certo? Então, quando eu crio um determinado cyberespaço, eu defino quais são as regras que eu quero dentro daquele cyberespaço. Vocês imaginem, por exemplo, a nossa turma, a nossa aula, né? Então,
qual que é a estratégia que o professor Diogo usa para dar aula para vocês. Então, a gente trabalha aqui num formato. Eu espero alguns minutos para a gente começar a aula. Depois eu digo para vocês, olha, vocês podem interromper no momento que vocês julgarem necessários para poder perguntar, ou escreve no chat. Então, todas essas formas, né, a antropologia vem para regular isso, para disseminar isso, tá? Para você poder ter uma regra e uma forma de aprender ali, dentro daquele espaço, com uma melhor eficácia, né, uma qualidade maior. Então, ó, hoje em dia, a forma que os grupos de diferentes culturas vivenciam o virtual e a experiência do múltiplo pertencimento, né? Então, quer dizer, eu faço parte de vários grupos hoje, né? Eu estou dentro de vários grupos, dentro de várias formas de aprendizado, vários caminhos eu sigo, né? Então, a antropologia, ela faz o levantamento desses grupos detalhados, né? Que eles habitam determinado espaço e regula esse determinado espaço. Tá ok? Ficou claro isso? Essa parte da antropologia é meio chata mesmo. Ficou claro? Bom, vamos em frente. Ninguém falou nada, então eu acredito que ficou claro. Então, dentro dessa parte da cybercultura, a gente tem as cybercidades, né? Então, hoje a gente tem a tecnologia aí evoluindo, né, dia a dia. Muitos dispositivos tecnológicos começaram a fazer parte da parte das cidades mesmo, né? Então, hoje a gente tem aí os celulares incorporados já a toda a cidade, os tablets, televisão com conexão na internet já, a banda larga do 4G, do 5G, né? O 5G ainda não tanto, mas o 4G já bem presente aí na nossa realidade, cartões inteligentes, acessos inteligentes, a gente falou numa aula passada também de internet das coisas, né? Lembra das coisas que o portão que abre sozinho, a máquina de lavar que funciona sozinha, a geladeira que avisa quando tem algo que está acabando, então tudo, o aspirador de pó que varre sozinho, faz aí o trabalho dele sozinho, tudo isso, né, faz parte das cybercidades. Então você tem hoje, tem alguns projetos eles chamam de smart cities, que são cidades aí completamente tecnológicas, completamente virtuais, que tem uma Wi-Fi, por exemplo, ponto a ponto. Então, em qualquer lugar da cidade você tem acesso a uma internet, a uma Wi-Fi. Você tem aí chafarizes de praças que funcionam em horários específicos para que você não tenha desperdício. Você tem coleta de lixo automatizada para poder evitar que tenha gastos adicionais. Tudo isso são cidades que já estão se preocupando com a tecnologia dentro da internet das coisas e também com a agilidade e a produtividade das pessoas por meio da tecnologia. Então, conhecemos então a vida virtual com os espaços de comunicação mais abertos que ultrapassam os limites geográficos físicos. Então, quer dizer, de novo, isso sai do físico e vai para a nuvem, vai para o virtual, onde você tem lá informações disponíveis o tempo todo, você tem um compartilhamento de informação, um compartilhamento de material, de arquivos, e também uma cooperação, uma colaboração coletiva. Tudo isso a gente sempre volta, né, nessa tecla de informações disponíveis gratuitas. A gente vem aí em compartilhamentos de informação, em cooperação para construção de material. Isso, os grupos, a cybercultura, ela trouxe isso para nós, né? Uma forma da gente conseguir entregar aí coisas de informação, de compartilhamento de conteúdo, tudo isso dentro do ambiente aí virtual. Então a gente tem, e aí, de novo, a gente fala de Pierre Levy, que define aí a inteligência coletiva desenvolvida pelo compartilhamento de funções cognitivas como a memória, a percepção, aprendizado, o equilíbrio entre os dois opostos, né? Então, quer dizer, a cooperação e a competição que, segundo ele, proporciona uma maior produção de conhecimento. Então, quer dizer, a gente está usando aqui a fala dele para
poder mostrar que é possível aprender e entender o conteúdo dentro do ciberespaço. Então, a partir desse momento, né, da ideia da cibercidade, um espaço de fluxo, né, foi criada uma comunicação aí virtual, e aí Pierre Levy afirma o seguinte, afirma que o virtual não substitui o real. Ele multiplica as oportunidades para atualizá-lo. Então, quer dizer, de novo, né, a gente volta a perceber o seguinte, que ele já falava que assim, o virtual não vai substituir, o virtual é meio, né? E é isso que precisa ficar claro para vocês. O virtual é sempre o meio. É sempre o meio de comunicação, é o meio de aprendizagem, é o meio de tecnologia para determinado fim, né? Então, hoje eu vi até essa semana eu vi que já existe um aplicativo para celular que você faz o cadastro, por exemplo, de determinada compra e ele toda semana entrega para você aquela determinada compra. Então, vai uma pessoa na sua casa e entrega lá, sei lá, você quer mamão, banana, você deixa pré-definido uma lista, essa lista é juntada lá com eles, feito um cálculo, você paga por isso via cartão de crédito e eles te entregam toda semana a mesma coisa. Então, se você usa, por exemplo, eu uso 10 bananas toda semana, então isso vai te entregar na sua casa toda semana, né? Mas o que isso significa? Significa que o virtual está sendo usado como meio e não como fim, né? Então, qual que é o meio? O virtual facilitando a entrega de produtos de mercado para mim, para minha vida, né? E quando a gente fala de cybercultura, a gente precisa imaginar o seguinte, que a cybercultura ela funciona num formato que precisa dar uma automatização, né, dar uma agilidade para a pessoa, para mim. Porque senão não tem sentido ela existir. Né? Porque se eu não vou mudar, se isso não vai transformar a minha pessoa, não vai me transformar, não vai me ajudar a melhorar, então não tem sentido ela existir. E aí ela vem, além da anulação simbólica das distâncias, quer dizer, cybercultura traz a aproximação das pessoas, né? Então elas ficam mais juntas, mesmo que separadas, né? Cada uma em um lugar do mundo, mas ao mesmo tempo todas aqui dentro da mesma sala, igual a gente está. Né? Então, algumas tarefas que são feitas na cidade física, elas passam a ser realizadas também no ambiente virtual, com economia de tempo e de deslocamento para indivíduos. Então, voltando lá no aplicativo que faz esse trabalho de entrega. Então, o que eu fiz ali? Eu peguei uma tarefa que era do Diogo de ir no mercado toda semana e comprar 10 bananas, e eu venho para ficar na minha casa e ter as 10 bananas entregues toda sexta-feira, porque eu tenho um aplicativo que eu seleciono e ele me manda toda semana aquilo. Ok? Então, a autogestão das cidades reais pelos seus próprios habitantes que permite a organização, solução e elaboração dos problemas da cidade física, por meio da colocação em comum das competências, dos recursos e das ideias. Isso quem disse foi o Pierre Levy, tá certo? Então, na verdade, as cidades tecnológicas, elas tendem a ter essa proposta mais de uma cultura digital, de um cyberespaço onde as pessoas podem interagir no virtual, certo? Eu quero deixar, faltam 5 minutos para eu conseguir fazer aqui a nossa aula toda até as 9 aí, manter nosso horário aí de 1 hora. Quero deixar para reflexão para vocês um vídeo da figura do ciborgue, né, que é da feminista da Donna Haraway, e é importante para a gente assistir. Depois eu vou deixar para vocês 3 perguntas para que vocês reflitam, tá? Não precisa entregar, vou deixar 3 perguntas para que vocês façam uma reflexão em cima desse vídeo, para ele não ficar solto na nossa disciplina, tá certo? A gente está aqui na apresentação, então quem acessar a apresentação lá já vai conseguir pegar, mas eu vou deixar também como atividade como material, né? Não vou deixar como atividade, senão vai pedir nota. Eu vou deixar como material no material de vocês lá das aulas, tá? No Classroom, se vocês não conseguirem acessar aqui,
tá bom? E a dica de hoje, eu queria deixar ainda para a gente poder finalizar a nossa aula, a dica de hoje é o aplicativo chamado Jamboard. Vocês têm um e-mail da Google, um aplicativo chamado Jamboard, e ele é uma lousa branca para que você possa escrever nela, como se tivesse um quadro branco lá na sua mão e você está escrevendo com um pincel, você está escrevendo lá nesse quadro e depois e lá é legal que você pode criar várias páginas, pode colocar figura, pode colocar vídeo, então você pode criar uma lousa interativa e aí fazer uma entrega de trabalho, fazer um mapa mental, pode colocar um monte de informação lá e também usar para as atividades de vocês, como professor, por exemplo, você pode criar uma aula ali e dar aula para os seus alunos, fazendo uma interatividade, desenhando, tá certo? Então, depois acessem lá, o aplicativo vocês conseguem acessar do e-mail, nos quadradinhos lá, tem Jamboard, se você não conseguir entrar, entra lá no google.com/Jamboard, que vocês vão conseguir visualizar esse aplicativo, tá? Em último caso, se nada funcionar, põe no Google Jamboard, que vai aparecer um dos primeiros aí para vocês poderem fazer. É bem interessante, vale a pena vocês terem acesso a essa ferramenta que vai ser muito útil para vocês. Tá certo, gente? Então, para a próxima aula, a gente ainda vai falar um pouquinho de cybercultura, vamos trabalhar mais um pouco esse tema, e na sequência a gente vai falar sobre cultura digital. Tá certo? Então, por hoje eu encerro, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui por mais alguns minutos. Eu vou parar minha apresentação agora. E essa apresentação já está lá no Google Classroom de vocês, tá? Então, vocês já têm acesso. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição agora para que vocês possam fazê-la. Tá bom? Fiquem à vontade aí para poder fazer. Ninguém? O trabalho é para que dia? Se eu não me engano, não me falha a memória, a data do nosso trabalho é 25 de junho, né? Alguém me corrija aí se eu estiver errado. Se eu não me engano, tá lá na apresentação dia 25 de junho. Dia 4? O que é dia 4? Eu não lembro de nenhum trabalho dia 4. Dia 4 de junho? Não lembro. Dia 4. Que eu me lembre era dia 15, a não ser que prolongou, mas dia 4 não. Não, dia 4 não. Mas para mim não tem problema, gente. Pode ser dia 25 também. Eu não posso colocar muito para frente, porque senão eu não tenho tempo de corrigir para vocês, para dar nota para vocês, porque eu tenho até o dia 30, entendeu? Aí o que acontece? Pode ser dia 25, mas aí eu não posso prorrogar essa data. Quem não me entregar, eu não consigo dar nota, tá? Porque o que acontece? Se eu não entregar até dia 30, o pessoal lá depois reclama comigo que eu não dei a nota para vocês. Tá? E, na verdade, a gente não pode nem pedir um outro prazo, né? Porque julho a gente não pode dar aula. Então, teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Áudio não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O trabalho... Então, pode ser, gente, para dia 25, não tem problema. Eu tinha colocado 15 justamente para ter tempo da gente fazer uma outra prova, se de repente precisasse, né? O Danilo perguntou, se não atingir a média, você vai dar outra prova. Danilo, eu posso dar outra prova sim. Então, aí o que acontece? No dia 25, então vamos só para ficar claro, no dia 25, eu vou receber os trabalhos e vou corrigi-los. E aí, entre o dia 25 e o dia 30, quem não atingir a média, a gente já vai fazer uma atividade, tá? Aí, dia 15. Então, Emily, pode ser dia 25, tá, gente? A partir do dia 15, quem quiser já tiver material pronto, quiser entregar, pode ir entregando, que aí já agiliza para mim aqui poder já ir corrigindo e dar nota para vocês, já deixar o sistema bonitinho para que vocês tenham problema de nota, tá? Quem não puder entregar no dia 15 e for entregando ao longo dessa semana aí do dia 15, não tem problema, tá? E a gente deixa como limite aí uma data do dia 25, porque se eu passar dessa data, eu não consigo dar outra atividade se alguém precisar para poder passar, tá bom? Tá feito assim, gente?
Então tá gravado aqui para não ter problema, tá? Ok? Legal, então. Mais alguém tem alguma dúvida para hoje? Então a gente tem aí mais um minutinho para poder finalizar a nossa aula de hoje. E eu vou salvar aqui o nosso vídeo e vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom, tá? Para quem não pôde assistir, passem depois para os meninos lá no grupo que eu vou disponibilizar o link para que possam assistir. Já avisem eles também que o trabalho pode ser entregue a partir do dia 15 até o dia 25, para que vocês possam ter tempo aí para finalizar com calma e entregar da melhor forma possível, tá? Então tá certo. Eu agradeço mais uma vez aí a participação de todos vocês, tá? A gente se vê na semana que vem. Eu acredito que não tenha nada que desabone isso, né? Então na semana que vem a gente volta a falar um pouquinho de cybercultura e aí a gente vai na sequência falar de cultura digital aí para finalizar o nosso material do semestre, tá bom? Obrigado e até a próxima conversa aí que a gente vai ter. Valeu, gente. Deixa eu cortar aqui